evitemos interrupções e garantamos que todos tenham oportunidade de se manifestar sem prejuízos. Qualquer desrespeito a um dos candidatos resultará na perda do tempo de fala do candidato, que desrespeitou sem a possibilidade de recuperação. Contamos com o apoio das assessorias dos candidatos para manter a ordem e bom andamento do diálogo. O evento está sendo transmitido pelos canais do YouTube da Comissão de Direito Ambiental da OAB e da PS. Para uma boa experiência para todos, pedimos que mantenham os celulares em modo silencioso e respeitem o tempo destinado a cada atividade. A comissão solicita que a assessoria dos candidatos não interfira na dinâmica com fotos e gravações durante o evento. Caso optem, façam discretamente e não prejudiquem o bom andamento. Está todo mundo de boa. Outra questão fundamental: não será permitido o uso de bandeira, apitos, buzinas e afins. Seguindo a ordem alfabética... gente, enquanto isso, eu esqueci. É a primeira vez de mediadora, a gente tem a plana. Aqui atrás de vocês, o que vocês estão vendo é uma nuvem de palavras, tá? A gente está fazendo a pergunta para todos os participantes. Quais as prioridades do futuro prefeito? Para vocês, tá? E no final a gente vai abrir para todo mundo essa nuvem de palavras. Tá? Então, começando, segundo a ordem alfabética, chamaria agora o primeiro candidato para se manifestar e apresentar as suas considerações. Então vamos ao Breno Bruno. A Unidade Popular nasceu dos movimentos sociais, então a gente tem vários movimentos ligados à Unidade Popular, como o movimento de luta de bairros, vilas e favelas, movimento feminista Olga Benário, e também tem frentes que inclusive usam a pauta ambiental, né, como de uma de suas bandeiras. Então é importante dizer que quando a gente pensa em políticas públicas, intervenções na cidade, a gente sempre tem que ter uma noção de que tudo tem que caminhar junto. A economia tem que caminhar junto com o meio ambiente, que o meio ambiente tem que caminhar junto com a saúde e assim por diante. E aí a Unidade Popular, ela tem sempre a sua análise crítica a partir de uma sociedade capitalista. A gente tem que sempre ter essa noção que a gente está numa sociedade capitalista e por isso a gente tem algumas mazelas que a gente sofre hoje. O capitalismo é um sistema econômico que não atende às necessidades da humanidade, atende às necessidades do lucro, da mercadoria. Então, num país que produz alimento igual ao Brasil, que produz em excedente, mesmo assim a gente tem 64 milhões de famílias passando fome. Então não faz sentido a gente produzir tanto e ao mesmo tempo faltar tanto. Isso também vai para a área ambiental, né? O capitalismo, como a gente sabe, tem as suas mineradoras aqui, mais de 300 mineradoras nas minas, e a gente sabe que Brumadinho, Mariana, agora Ouro Preto está com risco de barragem estourar, por quê? Sempre é o lucro acima da necessidade humana, sempre visa essa exploração, esse empreendimento em prol do mercado e não em prol da necessidade. Então a gente tem que pensar, né, que as políticas públicas do meio ambiente é muito complexo a gente pensar que se por um lado a gente tem as intervenções municipais, o ar que a gente respira hoje, do jeito que está, esse ar degradado, a gente sabe que é da Amazonas que está vindo. Então como que a gente pensa em políticas públicas municipais se os problemas são nacionais? Como a gente pensa em políticas públicas aqui na nossa cidade se o ar que está intoxicando a gente está vindo da Amazonas? A gente tem que pensar que o meio ambiente não tem fronteira. Não tem fronteira de município, não tem fronteira de estado, não tem fronteira nem de país. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que estejam ligadas a essas perspectivas nacionais e até mesmo internacionais. E a Unidade Popular, ela sempre vai partir desses dois princípios. A mitigação, que é que a gente tem dois sentidos, a mitigação enquanto combate, enquanto enfrentamento a esse tipo de mercado, a esse tipo de ideologia que realmente está sugando as nossas terras, despreza a nossa natureza, despreza nossos minérios, despreza as nossas águas. E enquanto isso, né, nessa mitigação de enfrentamento, a gente tem a mitigação de reduzir os malefícios que estão acontecendo. Então, por exemplo, que nem eu tinha citado, a gente tem um ar que hoje a gente respira de uma queimada que às vezes não acontece aqui na nossa cidade. Tem queimada sim que acontece em alguns morros, mas a gente sabe que no geral a gente está respirando um ar que vem de fora. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que mitigam, né? E uma das nossas propostas é justamente criar laboratórios, né, observatórios, ligados à universidade, justamente porque as universidades, com a técnica e a ciência, elas conseguem ter uma prevenção, um monitoramento, de dizer quais são os climas que estão para chegar. E também proporcionar tecnologia eficaz e eficiente
para a gente ter uma noção, né? Então, se vem períodos de seca, avisar para os agricultores, por exemplo, que vai vir essa seca e que isso já acontece uma prevenção, uma mitigação desses impactos, ou se vem uma chuva forte, enfim. Então, a unidade popular parte desse princípio de observatório. Também é muito importante a gente ter esses observatórios justamente por impactos ambientais, no sentido de saúde. Então, de novo, o ar que a gente está respirando está causando vários problemas respiratórios, e se isso não for acionado de forma conjunta com a saúde, com órgãos da saúde, acaba que a gente não tem políticas públicas eficientes nesses enfrentamentos. A gente sabe agora que a gente tem um aumento de problemas respiratórios, que muitas vezes a gente poderia ter tido essa prevenção, esse estudo, e que não foi feito. A gente também tem outras questões também, que a gente sabe que os impactos ambientais, ele acontece de forma desigual na população. Uma coisa é você enfrentar um calor de 40 graus no ônibus e outra coisa é enfrentar no ar-condicionado em casa. Então a gente também tem que levar isso em consideração, trazer mais infraestrutura. A gente tem um exemplo do bairro Kennedy 2, que quando tem seca tem que racionar água e quando tem chuva inunda. No bairro que tem que racionar água e quando chove inunda. Então a gente tem que partir dessas perspectivas de contradições e enfrentamentos direcionados. E isso, inclusive, é também criar conselhos de bairros, né? Conselhos municipais, justamente para trazerem essa perspectiva, para trazerem a vivência do Poços-Caldense, a vivência do bairro, para as políticas públicas, que isso vai ajudar tanto na tática quanto na estratégia de implementação de propostas. Uma coisa é uma proposta que vem de cima para baixo, outra coisa é uma proposta que vem de baixo para cima. Então a gente tem que escutar a população, a gente tem que escutar como essas condições acontecem, porque só desse jeito a gente realmente consegue ter políticas públicas de enfrentamento às crises climáticas. E para finalizar, a gente sabe, né, que esse combate ele precisa ser sistêmico, ele precisa ser continuado, e a Unidade Popular vem justamente com essa proposta de fazer esse combate direto ao modelo econômico que suga as nossas terras, suga as nossas águas em prol do lucro, em prol de um desenvolvimento que a gente sabe que é um recurso que não vai para o nosso bolso, não vai para o bolso da população, mas vai para o bolso de uma minoria muito pequena que lucra em cima da gente. Enquanto eles têm muito dinheiro, vão nos faltar água e vão nos faltar ar.